Sob a bota de Haron, au tchao zimbia comme uma vibrasa obexa constante, fazando se dante zimbirem lèvement. Et elle résistu ao impulso de ce mexere, et mv disso, nudu se peso. Nuita limpesano corredor. Naotao immaculado canto uma sala de chirurgia de hospital. Minuciosamente limpo, a ponto de que ateos menor graus de puera evitasem se installar aqui. Perando acima dele, a paredes eram l'âge continua de liga prateada azulada escovada que se curvavam em diresao a teto sombreado. Nenuma sombra era produzida, nada era suavizado, encanto a luz joravam fex largo das pequena abertura. O proposito daquel corredor era assustar, nao tranquilizar. De cada lado dele estavam dois soldado silencioso e imponente, vestido comme armadura preta brillante que sibilavam lèvement ao se movrem. Os visor de obsidiana format de holo de inseto espelado occultavam se rosto. De poids de remove elo da nave, el permanecram silencio. Aron soltu a mandibula. Era como ouvir soluço uma cathédrale suavos e coando nas paredes. Antao, e eledis. E pelo meno me direto saber quem me resbra? Por outro lado, e estipo de oferta que vocês o descobre quando gia e tarde me para correr? Nao a resposta. Naturalmente, e ele soltu suspiro. Entendi. Poderoso, odivel provavelmente dotado de telepatia. Cafena e o que anseio. Os soldado pararam. Os hommes de suabota paru de repente cinq perfeito, dando a aron breve momento para levantar o larante que a porta massiva a suafront comme sacem a se abrir comme sussurro hidrolico silencioso. No fundo da camara, que estava preenchida comme luz gelada e asso e vidro, ela estava de pé comme dois soldado adicionné que pareciam me estatua. Ela era imponente, castao alta canto e ele, suapeltina a cordo gelo do espaço profundo tom de azul tao intenso que abafava a cor vibrando mundo. Plaça de armadura brillante marcada por batala aderiam ao seu corpo, sua fissura pulsando sutilmente como veia de prata dertida. O cablo e uma longa e luxuosa trança de loiro dourado, curvada sobre ombro de uma manera que faz par ses fios de luz estelar cando illuminado artificialmente. Ela olu intensamente nos olo dele. Desinteressada, nao enfurocida. Algom lugar no meio, pesquisando, quantificando. Aronjex e la murmuro. Ela estava acostumada a comandar comme uma voz profunda, sedosa e acentuada. Onde dize approximem se e ele hesitu. E possivel recusar, dos salvavidatreme. Carinao se dexu abalar. Aron de passo à frente. Unico passo, de poids doigt, finalement de. Agora, o eco de sua bota era muito grande. Osonio e polydor de métal tinam aroma sutilno a herpeso almante, elles se rencontraram. Naonel, mas dentro dele e la holo. De poids de holar brevement paratra, ce holo se dirigiram rapidamente para os guarda posicionado atra de la. Nil, humano. Nao foi gritado de poids. Era necesario. Equilibrando sem esforço demanda e supplica, a palavra peraram no aer. A frequência cardíaca de Aron estava normal. Parou abruptamente. Se ouvido foram atravessado por silencio ritmico. Nada acontece, os guarda apena ficaram la parado. Acenando, e ele deviu olar. Ok? Desculpe. Nao venu dança e sua expressao. Oi, Nil. Meio esperando ver camera escondida, e ele lançou olar rapido ao redor. Pod ser programa de comédia. Normalement espero ate de poids do segundo encontro, mas devo admitir, estu lisonjada. Comme tom suave, mas firme, ela esclarece que nao era pedido. Mina fila sera assassinada se você se recusar a se ajoelar. Tempo ditado. A perna de Aron cederam nao porque ele estava obedecendo, mas pela seriedade de sua palavra. Sem percebeador, e ele bateu o pé contra o tchao. Havia substancia no silencio subsequent. Havia nuita pergunta que nao foram respondida. Caril en soule olar de lado. Brillo de luz. Ela parecia estar experimentando uma mistura de arrependimento e alivio. Alem disso, Aron percebe que nao era prisionero pela primeira vez desde que chegou a este local. Sem que ele soubesse, e ele era apena pao e tabulero de jogo.
O corredor celado por sibilo atradoles, cortando o acceso ao mundo que Aaron ressentement comme Sarah a temer que pudes acabar comme sua vida. Andele. Carrie move-se silenciosamente comme proposito, como uma sombra transformada em asso, exhalando uma energia que atreia atensao, mas nao a devolvia. Para ajuda elo a se levantar, e la nao fez nenom gesto. Os joelhos doiam encanto e ele ficava sozinho. Havia uma oportunidade de começar comme bola e ele sussurrou. Carrie permaneceu em silencio. Sem verificar se ele estava seguindo, e la virou abruptamente marchou por corredor lateral. Ficando como uma barreira nao falada de devoção ou vigilância, os guarda permanecerão para atrás. Comme sua bota batendo no piso brilhante, Aaron corre para alcançar. A luz mudavam de cor encanto se moviam, captando o movimento, rico tom de azul se espalhava pelo metal. Alem disso, a atmosfera mudou. Mais animada, meno clinica. Pulso suave nas paredes, como se veia estivessem canalizando fogo lento. E ele presumiu que isso nao era tour. Os ombro de la se tensionaram levemente, mas ela ainda nao tinha recebido resposta. E ele voltou ao assento. Escuta, Carrie. Carrie, nao é. Tre ano atrás, cruzamo camino na cúpula da paz de Mrex. Havia pouco me de bebida e meno armadura e você. Na minha memoria, uri bexino. Talvez você tenha sorri o rido. Sua boca fez algo. Ela parou rapidamente, fazendo comme que ele cas esbarras nela. Ela esclareceu que o assento da clanoite tabu. Levantando a du amao, Aaron fez uma reverencia. Entendo. O silencio e código militar antigo. Ok, sem problema. E cas uma nevoa na minha memoria. Apena pouco. Antao muito. Carrie lansule ola rapido. Nao e antagonico. Estu igualmente desapontado. Havia lev traço de exaustao sua expressao, como se fosse uma soldada contando os minuto ando proximo combat. Uma camara estreta comme uma porta triangular era o seu destino. Ela toku scanner comme amao. Natural, nao artificial. Risao, e ele liamedo que apena impresso digite pulsando. Os padro elétrico do bioeletrónico. Nuito provavelmente mudança no nível hormone. Informação retida. Alguém puro aporta. Saiu uma nevoa gelada. Luz giratoria illuminam uma sala comme paredes de vidro curvada. Pequeno individuo estava preso e berço de estas e se centrou. Aaron entrou cautelosamente. A menina dentro parecia ter no maximo 4 anos. Tina uma pele azul impecável. Perando ao redor de sua cabeça estava mecha de cablo de loiro pálido, cas prateado. Pelo meno, ela parecia estar dormindo. Ela tem tubo ligado aos seu pequeno membro. Ela tinha uma elvação e queda irregular no peto. Uma luz vermelha piscou na interface do berço. Carrie ficou silencio ao lado do pod, evitando se olhar. Ela está piorando. Se proprio sang se volta contra ela. A voz de Aaron mal era audivel. Ela nao estava lugar nenom. A espaço entre sua palavra. Kitoku delicadamente o copo onde retirar a mao como se estivesse chama. Nao temo relação comme você. Ela estava destinada a perecer. Mas ele a assegurou que ela está sobrevivendo. Sopor encanto. Uma dança e ressonante quiétude desse. Antao, sem saber o que me fazer, Aaron gesticulou e diresao a tubo espiralado incomum que estava preso ao berço. Deveria estar piscando dessa maneira. Nao. Nuito bem. Aliviado, pergunté. Carrie suspirou. Talvez seja fantasma, mas nao é engraçado. Aaron, o se sangue o que ela precisa. Proximidade consistente de exposição. Por estarem aqui, a degradação e retardada. E ele au lieu de relance para a criança e de poids para ela. O que ve acontecer se fort embora? Sua atenção se voltou para Carrie. O lutador desapareceu. Sua mai ficou. A sua morte anunciada. E ele levou momento para responder. O ambiente estava pesado, dificultando o raciocínio.
Et elle est finalement de falou, disando, vous procisar de cobertor talve algo para come que naobril. Cari piscum et de vagar do que o habitual. Simplesment naotiv tempo de perceber que voce naotina mudado. Alus do corredor se apagaram do lado de fora. Uma sirène distante de tom grave comme sous a uivar algum lugar na fortaleza. Rapidamente, Kawari dirigiu-se a entrada. Encanto a onseguia se olar, et la 10, elle sabem. Você poderia me dizer quem está lá? Suamao balançava perto da espada que carregava no quadril Encanto et la examinava rapidamente au salao. Ceux de trator acham que ela nao deveria ter nascido. Para voltar a femia adormecida, aron viru a cabeça. Proxima parada, cari. De quelque forma, et elle decidiu de empacotar metard. Indame antigado que a fortaleza que se erguia acima de l'aera a toca. Algo d'aera prealiança. An de vestir sua armadura inicial, Kawari se encontrou et labyrintho de passagens signosa como a entrana de uma máquina comme de feto. Tubo rachado pontilavam a paredes, musgo luminescente pulsava suavement, lançando brillo verde do ancio sobre a superficie metallica. Temando pelo se sobrancela, aron mergulu sob cabo pendurado a tempo de evitar choc elétrico. Você tem certeza de que isso é seguro? Sua pergunta foi motivada por penel de controle que ele assumiu estar emitindo energia inofensiva enquanto piscava. Cari continuou a andar. Nao. Bem legal. A segurança era maravilhosa. Comme se passou reverberando contra a antiga grade de aço, et là au guillaume fundo. Cargada no ombro de Cari, et uma vestimenta térmica que brillava sutilement como seda de camouflagem, estava a garota lira, cujo nome Cari finalement havia pronunciado. Dest que partiram da sala, et la permanecera imóvel. Uvuma desaceleração do piscar do berço. Por Encanto, aron mantev ce ritmo Encanto colocava a mão no bolso de ce macacao surado. Dodos navio que ele havia concertado e doa que ele havia danificado inadvertidamente, e ele carregava a marca de graxa e gel de estase. Ele anciava por sua quexa de ferramenta. Seria bom se ele soubesse o que estava fazendo. Apesar das mina melhor intenso, não sou exatamente o salvador das criança hibrida, e ele sussurrou. Você é exatamente o que ela precisa, Cari responde. Ótimo. Nas historia, tudo sempre acaba bem. El pararam front a uma porta enferrujada que estava trancada comme scanner de ossos, uma reliquia do antigo sistema de segurança valterin que exigia uma densidade de calcio precisa. Cari colocou a palma da mão sobre ele. Como uma besta cansada implorando por misericordia, a porta rangeu ao abrir. A area é bastante apertada, e o teto está coberto de veia brillante feta de condutor elétrico. Nom Canto havia uma cama, outro aparelho médico anticado que havia sido acoplado comme tecnologia humana. Algo doce amargo, como fruta madura de mai, misturado comme aroma metálico, permeava o ar. Aron lançou olar gentil a redor. Durant 6 meses a pomina de zersao, residi aqui. Por momento, e ele ficou parado. Fost mandado a desertar? Como olar franzido, et la colocou lira delicadamente na mesa e antao se viru para encara elo. Para você, o que isso parecia? Retirou oficial. Se jacal fort o caso, estava esperando uma festa surpresa selvagem. Era cas sorriso no rosto de la. Cas lá. Ao lado da unidade médica, aron santuce. O resto da sociedade, incluindo se proprio povo, deseja genuinamente sua morte. Basta olar para ela. Encanto sua trança delisava para frente como fio dertido, Cari se encostu na parede. Indica que até mesmo se principio me fundamentes ao defeituoso. A uniao e consbivel, como mostrado por isso. Comparado a arma, isso é muito me perigoso. Se olar fixu se no de aron por longo tempo. No me rex, você retev toda essa informaço. Nunca esteve no me plano suprarmerex. Todo o barulho de sa parece da sala. A voz dele ficou me bexa Encanto e ele massajava a nuca. Você já considerou me informar que sumae? Ant que importasse, pensei que ela morreria. O tom era de resignação e de crueldade. Aron inhalou lentamente.
Termina mao segurada teria sido elogio. No final, ela les lançou molar. Nao no papel de uma lutadora, nao no papel de uma soldada, mas como uma dama que guardou segredo de me por tempo de me. Ela bexu pouco a voz. Sopor sua cosa sediaos sentimento de tristeza. Alguém moveu o air apena mudu, nao ficu me cant nem me frio. Algo suavo quebrou. Suspiro nu da cama. Observando-os en boss, os solo de l'ira estavam bem aberto azui. Ajoelando se diante do berceau, cari falou algo su alinga. V de se ajoelar, corre ou zombardas impresso inicié, aron ficu desconfortavelmente parado ao lado. Lentamente, elle era piscu. De poids disso, sua pequena mao incerta se estando timidamente. Caiu sobre o pequeno a que se dor de Aaron. Silencioso et ele permanece. Cari permanece silencio. Aaron finalement abexu agarda pe la primera vedeste que entro nest pesadlo. Ele nao fez nada alem de permanece immovel en canto tudo o atingia. Uvuma breve interrupsao. Aaron sentu se estomago se revirar a sombra pularem pouco por causa de unico piscar hésitante. Sentado de perna cruzada no chao ao lado do 4, ele mexia penel solto do antigo equipamento medico en canto segurava uma ferramenta multiuso entros dante, uma raçao aberta no colo uma raçao vela no colo. Como se tives esquecido que era significativo ou racional, a quasa parava a cada pouco minuto. Comos braço cruzado, Kawari ficu a pouco passo de distancia, se rosto lembrando de alguém assistindo a macaco realizar uma cirurgia cardiaca. Você tem certeza de que é seguro? Angolindo a multiferramenta, e ele a expeliu. Nao, mas se humore, você finalmente podrá relaxar. Imperturbavel, ela continue. O encanto está começando a me atingir. Ela soltou uma risadina. Ambos ficaram assustado como o barulho. Agora que ela estava elevada, monde de tecido sintético a envolvia como uma fortaleza genti. Ce cablo brillavam na luz bexa, se rosto havia se tornado me radiante, meno palido iridescente. A luz da interface na capsula, que entera vermelha, de repente tornou-se en bar. A proximidade de Aaron foi eficaz. Era difícil para ele discernir se isso le dava uma sensação de força ou medo. Esta bem, pequena e ele comentou, gesticulando como cabo pendurado e direção a ela. Acredito que configure este equipamento para que ele par de apitar a cada 20 segundos. Nao posso garantir que Nao va disparar na proxima hora, no entanto. Lira soriu. Aaron perguntou, o que é isso? Cari murmurou entre dente en canto verificava a leitura, comme a sobrancelha franzida e confusao. Ela está se estabilizando, disse ela, ce sorriso desaparecendo para meio sorriso. De nada. Nao fique convencido. Você ainda está irradiando elemento traço de toxina de açúcar carbonatado. Aaron pediu desculpa. Era apena refrigerante, mas salvo mina vida durant uma onda de calor e talu 5. Au chamet de Greg, a boca de cas se contraiu. Ce riso era quasi inaudivel mais como suspiro mas e coava estranamente na camara de asso, como se nao estives acostumado ao calor. De repente, sino quebrou o silencio de les, bexo repetitivo. Kawari se virou e diresao apparaît distante. De p, comme atensao percorando sua coluna, Aaron toku penel embutido que pulsava. Uma pequena tela illuminuse, revelando uma transmissao de segurança granulada. Angulo do corredor que des paraos subnive. O corredor estava vazio até que ele viu uma figura piscando, vestida comme uma armadura composta de prata e preto que se movia de forma muito suave para ser humana. E movimento incomum, sua cabeça escaneou a area. E isso, e ele perguntou. Cardis, Sentry, investigué o design do Rex. Aaron murmurou algo sobre o canto e ele odiava o rec. Mapa abstrato e delimbrant aparece na tela, parecendo veia cobrando corpo oco. Cari digitu uma sequência de caractères na interface da parede, que significava gia odeio e ele. Você nunca o conhece. Ela gesticulou e diresao a camino vermelho e 10, precisamo colapsar este tunnel ante que el chegem. Pensait que ela se referia a você, gia que su essentiellement apena uma lanterna glorificada.
Et là antao les lançou pequeno dispositivo redondo, liso piscante dis les para illuminar au camino. Et les mal consgu pega elo. Por favor, digame que nao explode cando piscar errado. Et là me asseguro que era estavel en canto pegava equipamento de armario de armazenamento. Typicament, l'ira ficu silencio atradoles, como solo a regalado como passaro sintético en palado segurado contra o peto artefato que aron improvisara por nostalgia sobra. Et ele piscu para ela a tranquilizu, disando, nao se préoccupe, estaremo de volta anda sua hora de dormir. Cari hesitu, ce horario de sono era irregular. Aron anxugu osuor da testa comme a costa da manga en caro a escuridao affront en canto a luz acima de l'espiscava novament. Fora, au corridor come su a zimbir. Au tunnel soava como algo antigo tentando respirar. Au calor pressionava a paredes, humido e cortante, acompanado pelo cheiro de metal oxidado e minre quemado. Isso e a quasa me corajosa que gia fizu a me estupida e ele murmuro. Nao, caridis atradele. Et en bas à quasa. Et elle est lansou les molar de lado. Voce nao et boaem discurso motivatione. Suima guerrera, nao uma l'idée de torsida. Au pequeno orbe que caril et de rames sedo balançava suavement a lado de sua cabeza, emitindo uma luz indigo suave que parecia mauvais à son bras. Acredito que voce ficaria maravilloso comme pompon, dit Aron, suavos trindo a crescente ansiedad. Qui escolo nao responde, os doit continuara me front, fazendo ce camino cotlosamente pelo subcridor en canto au dispositivo illuminado vermelo na mao de Aron pulsavano ritmo de ce coraçao. Bexo trinado quebro au silencio. Cari paru, uma mao na pared, murmuro, algo está errado. Aron saiu de ce pensamento. Você nao está dizendo isso so porcu caspise algo que pod ser fingo alienígena, certo? Et la devio au lar dele, se holo vasculando au quarto. Et ele estretu o solo para focar na escuridao. Isso e muito especifico nada reconfortante. A medida que avançavam, a luz do orbe iluminu a camara no final do tunnel. O teto estava coberto comme estrana vina cristalina que se moviam ao ritmo de som profundo e lento, como se fosse batimento cardiaco grande de me para qualquer corpo. O ponto focal era monstro immenso, magro e desnutrido, comme membro desalinado, que se ajoe lavano centro. Su appel brillava como pero la dertida era partiellement translucida, ce movimento era me como desdobramento, fluido e inquiétante. Que diabo e aquilo? Yervat, sacerdote do tunnel, murmuro Aron, fazendo a voz de carquer e tom respetoso. Sua extinsao era amplamente assumida. Encanto Aron Angolia seco, qui avançou cotlosamente se ajoelou joelo no chao de métal, susurrando, ajoel-se. Aron piscu, confuso. Et là estava falando serio? Novamente? Kinao olu paratra en canto a criatura virava a cabeça sua direção, se holo substituido por aglomerado de cilio vibrante. V de atacar, simplesmente observo. Desmoronando, Aron dezan malina ao lado de lá, abexando se para evitar mercando se joelo atingiu algo afiado. O hierovat levantu mamao, seis dedo longo que se abriram como petala, os colocu no chao, dezenando uma forma residuo brillante, uma espiral, finalement uma fratura. Estava cruzando os dedo para que significas bem-vindo, viajante cando cari sussurru, a destruição convida ao renascimento. Certo, nao vous fingir que isso nao foi incrivelmente estrano e medo que pouco aterrorisante. O buffet está a sua esquerda. Aron respirou en canto o monstro tocava se proprio peto e antao desaparecia na parede, como se os minre o tivessem consumido completamente. El ambos ficaram cuidadosamente. Vos bexa, caritoku o simbolo espiral que havia sido dexado paratra. Ele no de permissao. Ele levantu o detonador, cari olu para ele. Face a isso. Ele ascensu, ajustu o temporizador e colocu delicadamente o dispositivo no coraçao do fracture. Encanto coriam, a paredes atradeles como saram a pulsar mais intensamente, o tunnel gritu. Apo uma breve posa, mas da proxima ve você carga a bomba. Antao, devemos rilmente parar de fazer isso. Aron, detado de costa, encarava o teto encanto rocha e fogo consumiam o camino. Cari, que estava ao seu lado, sussurrou que concordava.
O Elvador era antigo nao antigo encantador, mas possivelmente anterior a Historia Galactica conhecida. Encanto Kawari pressionava a palma contra console petrificado embutido na parede, o Elvador foi relutantemente colocado movimento pelo piscar, suspiro e murmurio do console. Aron fico de braço cruzado ao lado de la. A paredes do Elvador eram feta de mineral escuro que scintillava levemente quando tocado, como se l'embrasse a luz de uma estrela que gia nao existia. Poderia ser que este item nao sedes na metade do camino. Vous considerar isso como nao, caridis encanto se virava para alcançar penel girar pequeno interruptor mv de responde. Abexo, engrenageant uivavam como lobo. O Elvador descia por tubo vertical decorado comme metal exposto era alienígena que piscava luz violta suave. E aqui que perguntou sobre se conhecimento da existência de tal lugar? Aron observou encanto e ele se arrastava, pulso a pulso, encanto cari permanecia imóvel, rigida, como solo desviado. E aqui que mate me oficial commandante. Lutei aqui mave, ando pacto de unificação, ant que o se povo subes que no saluatinam nom. Era lugar de feria da infancia et la acrescentu, como o lar fixonel. De poids disso, uvuem silencio en sur de se dor. Aron cosu atrado pescoso e 10, vous parar de fazer pergunta agora. O Elvador de solavanco, ambos se agararam ao corimao, sua bota escorregando levemente. Au prédio je me sobe après sao. Quanto me falta? Aron 10. Cari inclino a cabeça e 10, me doa segmento. E ele estava tentando par se casual quando perguntou. Ao redor da velator e onde vamos ser. O arrêt de comunicação está situado diretamente acima de lá. Você está dizendo isso como se nao estives cercada por pessoa que estao determinada a me viviseccionar? Sua boca tremia. Você está exagerando. Nao estou exagerando. Simplesmente teno uma imaginação vivida e uma intensa vontade de sobreviver. O Elvador desaceleru, a iluminação diminuando, encanto se aproximavam de emplo arco de arquitetura intrincada. Salaucheo de nevoa artificial os rosbe encanto emergiam de uma estrutura que parecia ter crescido e mv de ser construida. A paredes exhibiam relevo esculpido que contavam historia e espire e glifo, encanto os camino brillavam comme resina e ecoavam suavement sob sepe. Feticero, corpo celeste fenomeno que poderia ter sido tanto uma profecia quanto uma obra de arte performatica. Kawari os guiu silenciosamente pelo labirinto, traçando brevement relevo comme a ponta dos dedo. Uma figura solitaria estava meio a inferno furioso, e la nao feroce explicação. De repente, a voz de Aron cortou au silencio, perguntando, você gia se arrepende disso? Ela olu para ele, sua expressao revelando ce sentimento. Ela hesitou onde de responde, lamento pelo que isso me fez ser boa. E ele parou de insistir no assinto el entraram na sala de controle, onde os PNI estavam empoeirado, mas de outra forma intacto. Cari começou a interagir comme console curvado, se dedo deslizando por campos de luz que eram visive apenas para ela. Aron inclinou se direção ao amplo visor de vidro olu para fora. Orlando pela janela, amplo cu de Tom cobre se estendia diante dele. Abexo dele, a cúpula superior da cidade la vetran se erguiam como torres alienígena, sua energias imbando como petala. Patrulha aérea scintillavam no aer, acrescentando a beleza surreal da cena. Encanto uvia ela murmurar, detectu uma conexao sendo estabelecida, depois uma me suave. Uma unica mensagem. A franziu a testa confusao. Isso reduz a que. Ela perguntou, ante de digitar a mensagem. Do lado de fora, skimmer de patrulha deviu muito perto, fazendo a sirene girarem a distancia. Aron ficou ao seu lado, olhando para a interface. Você acabou de nos tornar presa face, nao foi? Cari concordu, mas também apontou para uma porta. A plataforma de pouso brilhava sob os sua ascendante, sua superfície moseco de mete degastado e sang novo. Fina espire de fumaça se retorciam das borda da tor carbonizada. Perto dali, cruzador diplomático scintillava, sua gravidade agitando a atmosfera como o calor do calcario. Aron não sabia que podia dar socota au forte, e brejazia inconsciente atra de les, preso pelo laço de plasma de car comme apenas alguém hematoma para garantir que não acordaria porora.
Aron ficu abera, o vento rasgando se casaco en canto tentava entende a calma que se segua au caos. A medida que o cruzador descia, cari descanso contra pilar, sua armadura rachada ao longo do ombro cinza manchando lado de seu rosto. E la nautina falado muito desta ultima batalha, apena o suficiente para impedir que Aron mergulasse abismo nervoso. Ela estará segura agora e ele finalement 10, bemant de almirante se tornar genuinamente sua aliada. Cari de unico aceno de cabeça concordancia. A alta comandante sera que nao faz promessa, mas honra divida. Aron soltu suspiro. Otimo. Cari soriu. Lira sayuda sombrado tunnel de entrada, piscando para a luz encanto segurava a mao de carna sua se pequeno passaro sintético nautra. Ela se approximu de Aron nervosamente, mas destemidamente, puxando a manga dele. Aron se agelou. Car fallu suavement malinga que ele nao conseguia de cifrar, bejuo na bocha anta o recu, gravement como uma sacerdotisa. Aron olu para cima perguintu, o que ela disse? A voz de car era suave. Comme suave bac, au cruzador puzu. Aron pas se estendram, vapor assobiando de ce casco. Esquadrao de officier armado de azul desse, flanqueando uma muller alta cuja presença sugeria uma vida intera de vitoria ininterrupta. Cari murmuru, bem, suppono que vous precisar de curso intensivo parentalidad alienígena. E ele se levant tout, limpo a garganta continu, espero que nao envolva treinamento comme espada ando café da mana. Era tarde de mai, cari susurro. De poids de fixar au lar kawari, Aron finalement, lira, a commandante assensu cari fallu ton formé susurrado, Aron, incapaz de entender o que ela estava dizendo, de cifro su a linguagem corporal, que mostrava uma mistura de cotla, reconchecimento air de cas respeto. Apo uma breve posa, a commandante se agelou a presentu a lira pequeno distintivo prateado gravado comme uma espiral chama. Os officier se viraram. Era hora de partir. Cari paru ao lado de Aon, suavos bexa. Ela transportará para o enclave externo, que está fora do alcance de Rex. Là, ela prosperará como outro que compartilham sua experiencia. Aron assensu. Você? Uvuon su necessario. E ele tentou rir, mas sua palavra será merada. Claro que sim. Momento passu, antao silencio. Cari olu para o rosto dele, antao usu o polgar para limpar a fuligem de sua bocha. Você ficu de pecando udis para se ajoelar. Isso nao é facilement esquecido. Ela se inclinu para frente pressionu brevement atesta contra a dele. Ao se afastar, sussurru, fic vivo, humano. Arampa se fechu atra de les. A medida que subia para o seu de cobre, o cruzador encoleu até que mal era visível no reo do sol. De poids d'eau que parecia uma eternidade, o antigo comunicador preso ao se quadril começou a estalar e exhibir estática. De repente, uma voz que ele reconche falou. Arongi, ouvi que você de tonu tunnel sagrado me ave. Comme sorriso no rosto, e ele disse, ei, talou. Sentu mina falta? A voz zombu. Nem puco. Acredito que teno lugar para hier, commentu Aron, Orlando para o horizont encanto o vento puxava novamente sua jaqueta. Precisa de uma carona. Disse ele, sua voz transbordando urgência.